Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um encontro do programa LGPD Sem Crise. Aqui nós falamos sobre temas que vão te auxiliar no seu desenvolvimento profissional, atuação da Lei Geral de Proteção de Dados e também viva a LGPD Sem Crise. Eu sou Irã Destro, consultor em LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, e hoje nós vamos falar. Hoje o assunto é bastante interessante para o empresário, profissional liberal, para o comerciante. Para eu me adequar para a LGPD, a minha empresa precisa investir em software ou hardware, equipamentos. Olha, antes de mais nada, como já vimos até aqui, a gente já viu muita coisa, mas a gente tem que insistir, vamos continuar falando. A lei já está em vigor. Essa lei já está em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela ainda, como é uma lei nova, está demandando ainda de uma análise de certos procedimentos, ela tem causado várias dúvidas das empresas para colocar em prática os seus processos internos, o que for necessário para uma adequação. Então, isso, a gente vai dizer o seguinte, as instituições, elas vão poder sofrer sanções a partir de agora. Qualquer infração da lei vai gerar um gasto financeiro, um gasto reputacional, né? E esse também é um dos grandes temores dos empresários, não é só o financeiro você tenta recuperar, mas o impacto reputacional, caso você descumpra a lei, vai ser uma coisa que pode prejudicar muito. Então, nós estamos agora numa corrida contra o tempo. Então, muita gente vem, cada um dá um palpite, pouco se fala no que realmente tem que ser feito. Vai ter que ser feito tudo o que a lei exige e o que a empresa vai ter que providenciar antes de falar até da própria lei. Já existem procedimentos que deveriam ter sido feitos antes mesmo da lei existir. As empresas já poderiam estar se adequando. Mas aquela coisa, é só a lei entrando em vigor, gerando punição, que todo mundo vai começar a prestar atenção, a querer obedecer a lei, a querer seguir a lei. Isso aí é normal, todo mundo faz, isso aí a gente tem visto uns exemplos de empresas multinacionais que já têm departamento de compliance, já tem segurança da informação, porque tratam muitos dados, muitas informações, então eles já vêm com essa cultura. Mas agora a gente com a lei em vigor há 1 ano de punição, então aí a coisa muda, aí todo mundo vai ter que se adequar. Então, alguns procedimentos, a lei fala de alguns procedimentos que a empresa vai ter que se organizar internamente para seguir isso. É sempre interessante que a empresa olhe para a segurança da informação, que ela invista nos seus ambientes computacionais, que ela implemente e melhore os seus firewalls. Para muita gente aí, todo mundo, a maioria já sabe que é firewall, né? Eu vou falar aqui, mas eu sei que a maioria já sabe. O que são firewalls? São dispositivos de segurança de rede. Ele vai monitorar o tráfego, é a rede de entrada, rede de saída. Ele vai permitir que sejam bloqueados tráfegos específicos, aqueles que forem definidos na regra de segurança. Então, esses firewalls, eles têm sido a linha de frente da defesa da segurança da informação há mais de 25 anos. Então, eles colocam, o firewall, ele coloca uma barreira entre redes internas protegidas que podem captar sinais de redes externas confiáveis ou não, né? Até a internet. Então, esse firewall, ele vai ajudar muito a empresa. Então, várias empresas já têm. A gente vê muito antivírus, já existem os antivírus fornecidos gratuitamente, mas a gente sabe que o investimento num antivírus mais pago, um pouco mais robusto, ele vai gerar uma segurança maior, né? Claro que segurança nós nunca falamos aqui, nunca ninguém vai poder chegar para você e querer te oferecer um produto, um firewall, que fale que é 100% seguro. Não existe. A gente não tem, eu não tenho visto uma forma que algum firewall tenha uma 100%
seja uma coisa 100% segura. Não, mas aí quando você já tem esses mecanismos, pela lei, você já está comprovando que você está tomando medidas para mitigar o risco, para diminuir a chance de qualquer incidente de segurança acontecer. Então, pensa bem nisso aí, tá bom? E para o fiel ainda cumprimento da lei hoje, a gente tem que adotar algumas medidas aí, programas de monitoramento, ambiente de rede, backup é muito importante também, eu acho que todo mundo já possui backup, vai ter que ter planos de contingência, porque às vezes se em caso de invasão, vazamento, a empresa vai ficar parada, porque os dados movem a empresa. Como é que ela vai fazer para agir no momento desse? Então, tudo isso mostra como é vulnerável, como são vulneráveis os dados, como os equipamentos são vulneráveis. Tudo isso tem que ser analisado. A gente também que quer pensar, o que eu tento passar para os meus clientes é isso, que não é só gasto, mas sim é um investimento também, porque a lei, ela foi estudada, essa lei já vem sendo discutida há 8 anos, sempre foi pensada nas vantagens de se criar uma cultura de proteção de dados e, com ela, a segurança da informação. Para quê? Porque isso aí vai contribuir para um desenvolvimento tecnológico das empresas. Todo mundo vai poder se desenvolver, porque ela vai tirar um melhor aproveitamento das informações coletadas e com segurança daquilo que ela está usando. Ela vai ter essas informações com maior segurança. E também a lei, ela vai ajudar a você saber quais as informações que você vai precisar coletar. Então, essa história de você armazenar todo tipo de informação, coisa que não te interessa, isso gera um risco para a empresa, uma invasão, e você ter que responder por vários dados que você nem precisava ter e tinha e foram vazados. Então, sim, envolve custos, mas esse oneroso tem que pensar aí, nos conscientizar que a segurança hoje cibernética é o primeiro passo para proteger dados e evitar essa exposição inadequada desses dados. Vamos ouvir agora falar de um assunto também muito pouco ouvido, mas que daqui para frente vai ser recorrente, que é a governança. O que vem a ser essa governança? É ela que estabelece políticas claras de segurança da informação. Ela que vai falar como devem ser os procedimentos, os acessos aos ambientes de rede, política de descarte de informações, política de senha, controle de atualização, tá? Segurança dos sistemas operacionais. Tudo isso aí vai fazer parte de uma governança que as empresas vão ter que começar a adotar prática também. E esses, além disso, documentos vão ser necessários. Você vai ter que manter o ambiente todo sob controle, você vai ter que manter tudo documentado, pois nada, não adianta também, como nós estamos falando aqui de equipamentos, nada adianta de eu ter um monte de um equipamento, um aparato tecnológico moderno, mas eu não tenho gestão sobre isso, então não adianta. Você tem que ter o equipamento, você tem que saber ter pessoas que saibam usar e colaboradores que tenham consciência de que forma eles vão usar isso. Então, a implementação da governança de segurança numa empresa, ela não é tão simples, claro, vai demandar um pouquinho de tempo, de esforço, mas é por isso que a gente recomenda contratar uma consultoria especializada que vai te ajudar a reunir aí toda essa documentação, vai fazer todo um escopo, vai fazer todo um mapeamento, que ela vai saber como aplicar essa governança. Isso eu estou falando como uma recomendação importante, porque deve haver uma sintonia entre hardware. O que é o hardware? São equipamentos da empresa, são aqueles equipamentos que a empresa usa de informática, tá? Então, tudo aquilo relacionado à informática é hardware. E o software? O que são software? São os programas que são usados. Tudo isso para uma implementação. Então, você tem hardware e software. Isso tem que estar em sintonia. Esses programas que, se for adquiridos, eles devem conter instruções, procedimentos comuns para todo mundo, coisa que todo mundo consiga entender, consiga utilizar, consiga saber como proceder
em caso de emergência. Quem deve ser acionado? Quais são os caminhos para uma possível retomada do serviço, em caso de perda de dado ou ataque cibernético? Então, tudo isso, você vai poder, o aparato tecnológico vai te ajudar. Além desses equipamentos, desses programas, existe também uma documentação, que é uma etapa que tem que ser feita desde o início. A implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala, ela é um projeto, tá? Depois ela vira uma jornada. Primeiro você vai ter que estabelecer um projeto para você conseguir se adequar, mas depois disso não para. A LGPD é contínua. Você vai ter que manter esse estudo, você vai ter que manter esse controle, você vai ter que se manter atualizado. Então, ele vira uma jornada. Isso aí não vai ser uma coisa que fala, pronto, implementei, acabou, não se fala mais nisso. Não vai ser assim. Você vai ter que orientar sempre o colaborador é admitido, o colaborador é demitido. Você vai ter uma empresa terceirizada que vai entrar na sua empresa, você vai ter que instruir eles como é que é o procedimento. Então, eu já passo para os meus clientes, LGPD é uma jornada, e não é coisa minha que eu entendo, é o que todo mundo fala, então todo mundo busca explicar isso. É uma jornada, essa implementação tem que estar sempre atualizada. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela vai estabelecer instruções normativas, procedimentos. Então, a empresa vai ter que estar sempre atualizada. Por isso, a lei fala da importância que haja uma definição. Por exemplo, você criar um comitê, você vai criar um grupo dentro da empresa, é um comitê de privacidade. Eles que vão estar analisando e buscando soluções para manter essa privacidade da empresa em dia. Por isso que se pede, a lei fala da nomeação do encarregado, o encarregado de proteção de dados, que está na moda ainda, todo mundo falando de encarregado, que na Europa se fala no DPO, Data Protection Officer. Isso aí, por que é necessário? Porque o DPO é uma pessoa, o encarregado, tá? A gente ainda está se habituando a falar. O encarregado, ele que vai poder conferir, confirmar se a empresa está tendo boas práticas de segurança da informação. Ele vai ser como se fosse uma ouvidoria dentro da empresa para observar, para analisar se está tudo correndo conforme a lei. Além de tudo, ele vai ter que atender os titulares, né, com questionamentos. A lei, ela empoderou o titular de dados. Quem que é o titular de dados? Somos nós, os clientes, somos nós que fornecemos os dados. A lei tornou o titular um personagem importante na Lei Geral de Proteção de Dados, porque é ele que vai ter condições de exercer os seus direitos. Os dados, como eu disse desde o início, os dados são dele, é do titular, não é da empresa. A partir do momento que a empresa coleta os dados, ela não pode falar, eu sou dona dos dados e agora ninguém me tira, eu não faço o que eu quiser. Não é mais assim. A lei estabeleceu que os dados pessoais, agora o titular ele tem o poder de controle sobre esses dados. Então, tudo isso o DPO vai ter que estar lá, ele vai ter que estar lá para ver isso, qualquer solicitação do titular e também qualquer solicitação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a empresa designa o encarregado, é ele que vai responder em nome da empresa, tá? É ele que vai responder em nome da empresa para qualquer questionamento da autoridade. Então, essa é a importância do encarregado. Além disso tudo, vale observar que, conforme amplamente já falamos também aqui, certificação existente no mercado, por exemplo, hoje temos as ISOs, temos várias ISOs. Elas vão acelerar o processo, sim. A ISO é uma forma, ela te guia, ela te dá uma conduta, o caminho que você pode seguir. Não já reiteramos aqui, a LGPD nunca exigiu que a minha empresa esteja com uma ISO, que ela esteja certificada. Não. Mas, hoje, inclusive, para se implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente a questão da segurança da informação, as ISOs são muito úteis. Né? Temos as ISOs aí que são muito úteis para
você se amparar e obter você ter uma garantia, um caminho mais certo do que você vai fazer para implementar. Então, essas ISOs, elas diminuíram diminuíram o nível de dificuldade de implementação. Se eu seguir uma ISO, vai ser mais fácil. Se eu já tenho essa ISO, mais fácil ainda, porque certos passos que eu já tenho que proceder, eu já vou ter feito na ISO. Mas ISO não é garantia de implementação. Teve cliente que já falou, eu tenho ISO 27000 e 27000. Tudo bem, ótimo, você vai ter um caminho já percorrido, mas você não tem essa implementação, porque a lei é além dessas ISO, tem mais coisa para ser feita. Então, a ISO, além disso, ela vai facilitar um pouco o entendimento dos colaboradores, a mudança de comportamento, o que também não é sempre fácil você mudar o comportamento. Mas a partir de agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a conscientização dos colaboradores, eles vão ter que estar preparados para a LGPD. Eles vão ter que saber atuar de acordo com a LGPD. Aqui já se fala, hoje uma política para os colaboradores. Outra questão que os clientes me pedem, fala, mas por que o faxineiro, por que o porteiro tem que fazer um curso, ele tem que estar aqui fazer um curso de atualização, um curso de conscientização comigo, se ele não usa os dados? É aí que a empresa se engana. A conscientização vai desde do porteiro, vai até o presidente. Muitos já falam, tá? Essa fala aí já não é só minha. É uma implementação do POP, do porteiro ao presidente. Então, isso aí, todo mundo tem que estar ciente dessa implementação. E também porque hoje a gente vê que a vulnerabilidade da segurança, os vazamentos, o que ocorre maior é a falta de uma cultura de engajamento e conscientização dos colaboradores. Já demos exemplo. Uma pessoa acha um pendrive, ele acha um pendrive na rua, ele vai lá no computador e coloca lá. E se o computador tiver com vírus, vai infestar com vírus uma rede inteira. Você abre um e-mail, um spam que não podia abrir, vai infectar a rede toda, é um vírus. Um phishing, então, o phishing que é? Nada mais é do que os hackers colocam informações para a pessoa, olha, entra aqui que você ganhou um prêmio, alguma coisa, você entra, você já está com esse vírus na sua rede toda. Então, a conscientização dos colaboradores é muito importante. Então, vocês vejam que não é só investir em equipamento. A conscientização também faz parte e ela é muito levada em conta na Lei Geral de Proteção de Dados. Nas boas práticas, tudo isso, a lei observa, a lei fala que boas práticas que vão determinar uma punição ou não. E essas boas práticas, então, são treinamentos. Eu não posso mais, aquela política da governança que a gente fala, eu não posso deixar mais bilhetinho, aqueles post-it, eu não posso receber dados pessoais via WhatsApp, a não ser que tenha uma política que determine a forma que isso é feito, e-mails com dados pessoais, aqueles e-mails que ficam jogados lá na caixa de entrada e não se resolve, planilhas eletrônicas sem senha, você tem que determinar políticas de senhas. Então, tudo isso, toda essa governança também tem que ser feito para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, e ainda, né, agora a lei tem mais um porém. Ela vai garantir que esses dados, assim que for usados, eles estão que ser eliminados. A empresa vai ter que ter uma política de eliminar esses dados. Então, olha, tudo isso, a lei é clara nesse sentido. Tudo isso vai ter que ser visto, a empresa vai ter que tomar essas medidas para que, na hora de uma comunicação de um incidente, a autoridade ela vai buscar o que vocês faziam, quais medidas vocês tomaram para mitigar esses riscos, para diminuir o risco de não haver isso. Isso vai ser analisado. Ela vai pedir políticas, ela vai pedir programas, ela vai pedir documentos, ela vai pedir relatórios. Tudo isso vai ser pedido pela autoridade. Então, para se adequar, já
começa desde o site. O site que você tem, aquele domínio que você tem, lojinha.com.br, ele vai ter que ter um aviso de privacidade lá, e proteção de dados. Vai ter que constar isso lá. Você vai ver que muitos sites que você já entra, já existe esse aviso de privacidade, a forma que forma, qual a finalidade, qual a base legal, que tudo isso a lei pede, como ele é descartado, tudo isso deve constar nessa política. Então, seria importante ter todos esses procedimentos, todas essas políticas, gravação de dados, como compartilho os dados, como eu respondo o incidente, como que eu olho os meus fornecedores, porque também o due diligence que a gente comenta no compliance, que você vai responder também. Se você fornece dados de fornecedores, se você recebe dados de fornecedores, tudo isso vai ser analisado. Então, os parceiros também, uma observação aqui, os parceiros também têm que estar em conformidade com a segurança da informação. Então, não pensem que só não, os parceiros que você contrata, eu já vi muita empresa intimando os parceiros a apresentarem o que elas estão, quais os procedimentos que eles estão tomando para se adequar à LGPD. Empresa exigindo que os parceiros se adequem, senão rompem até o contrato. Então, isso é uma reação em cadeia. A minha empresa aqui vai ter que se implementar, o meu parceiro vai ter que se implementar, o meu fornecedor. Isso acontece muito com o quê? A empresa, ela tem um departamento, ela tem uma contabilidade fora, ela tem uma folha de pagamento fora, ela tem uma empresa de cartão de relógio de ponto fora. Tudo isso vai ter que ser analisado, para se garantir a segurança dos dados. E quem pensa, os colaboradores da empresa, os dados dos colaboradores também entram nisso, tá bom? Então, não é só dado de cliente, não. Os dados dos colaboradores, já teve decisões na Justiça do Trabalho, até favorável ao trabalhador que conseguiu comprovar que os seus dados foram vazados pela empresa. Então, tudo isso vai ter que ser feito. Inclusive, hoje, essa documentação, exige uma documentação que toda empresa tem que fazer quando exista qualquer incidente que a gente fala, porque muita gente fala, não é só quando o dado vaza. Não, é você mandar os dados para alguém erroneamente, é alguém sequestrar os dados, tá? É alguém invadir o seu sistema. Tudo isso vai ter que ser informado à autoridade nacional. E quando você informar, você já vai ter que mostrar, olha, aconteceu isso por causa disso, mas nós tínhamos essas medidas, foram tomadas essas medidas. Então, é isso que vai ser importante daqui para frente. A importância do treinamento. Nós começamos a falar aqui sobre os equipamentos, hardware, software, mas vocês viram que os treinamentos, equipe de funcionários, auditoria, tem que mostrar que a empresa está comprometida com a proteção dos dados. Então, a gente vê hoje, pelo tanto que a gente é questionado, que a gente é solicitado, que poucas empresas se prepararam para a implementação. Com a pandemia, houve um atraso ainda mais, né? A empresa, ela estabeleceu metas, ela estabeleceu prioridades e tocou o barco, tocou a vida. Só que estamos com uma lei em andamento aí. Nós tivemos com a pandemia o home office, trabalho remoto, a necessidade de investir em segurança foi grande, foi muita, e muita gente não fez, tá? Então, isso demonstra a necessidade que a gente tem ainda de se adequar à lei. Por quê? Porque outro equívoco que sempre pensamos é vazamento de dados. Quando acontece um vazamento, é só aquela empresa grande, aquela empresa enorme, aquela empresa multinacional, ela tem sistema ela tem muita coisa, é robusto. Nossa, só acontece que isso aí não vai acontecer com a empresa pequena, com a empresa média. E é aí que é o engano. Porque até agora, o que foi demonstrado é que o vazamento de dados
de pequenas e médias empresas são maiores, são bem maiores isso aí. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma empresa que é considerada pequena lá na junta comercial, mas a quantidade de dados, o que eu faço com aqueles dados é maior às vezes do que muitas outras empresas grandes, consideradas grandes. Então, a gente mesmo, nós mesmos somos culpados. Por quê? Porque nós, como titulares, a gente entra nos sites de comércio eletrônico, aqueles vários sites para comprar, para pesquisar, tudo isso, nossos dados vão ficando lá. E a gente não sabe o que está acontecendo com eles. Então, as empresas, a partir de agora, têm que mostrar que estão em conformidade. E a outra polêmica, né? Porque outra polêmica, eu entro num site comercial para ver um produto. Eu entro lá para ver um produto, para comprar um bem. E quando você vê, eles começam a usar comercialmente esses dados seus. Então é a questão que a lei também não vai permitir mais. Ela passa os meus dados para outro. Para isso, vai ter que haver desde a captura e análise desses dados, porque eles começam a criar padrões de marketing. Tudo bem, você vai criar padrões de marketing, mas daqui a pouco você não sabe para onde esses dados estão indo, aonde as suas informações estão chegando. Você pensa que você está entrando num comércio ali na sua cidade, quando você vê os seus dados estão rodando o mundo. Eles estão rodando o mundo. Tanto que houve casos, né? Conspiração mesmo, as informações, as filtragens de dados levaram. Os Estados Unidos teve uma discussão enorme aí com a eleição do Trump, como é que foi feito como é que foi feita a campanha através dos dados, né? É o caso lá, o maior escândalo é o Cambridge Analytica. Eu não vou explicar ele inteiro aqui, mas vocês vão ver que ele influenciou na eleição, de uma forma que você foi traçando perfis, quem conhecia quem, o gosto de um, o gosto de outro, ele foi traçando, direcionando uma campanha para quem, por exemplo, estava indeciso, mas tinha tendência para aquele candidato ou não, e cada um você tinha um direcionamento das informações. Quem tiver curiosidade, entra lá no escândalo Cambridge Analytica, que vocês vão ver a influência da internet é assustadora, tá? Porque todos esses aí aspectos que envolvem risco de vazamento, de informações pessoais, a tendência é piorar, não tem como dizer que vai melhorar. Por quê? Cada vez mais a população acessa a internet. Todos os dias são mais pessoas que têm acesso à internet. Então a empresa, a responsabilidade da empresa ou qualquer outro profissional que coleta os dados, total, compartilha, tá? Se ele quiser buscar soluções digitais de equipamento, programa que proteja esses dados pessoais, ele vai ter que buscar sistemas que atendam os seus requisitos, né? Que são sistemas responsáveis, que consigam mesmo ajudar ele na luta na segurança da informação, buscar a segurança da informação e ter ela como prioridade. Você vai ter que analisar o investimento que você vai ter que fazer para essa mudança. Muita coisa você vai ter que, na hora de contratar uma empresa que forneça qualquer programa, qualquer tipo de software que diz ser um software que está de acordo com a lei. Primeiro, ele tem que estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Depois, ele tem que garantir que ele atua, que ele tem alguma finalidade para a segurança da informação mesmo. Então, você, como empresário, aí você vai ter que manter o foco em quais produtos você vai adquirir. Você vai ter que pensar bem. Olha, será que isso atende a minha necessidade? Será que ele realmente ela obedece à lei? Será que eu consigo, com esse programa que eu estou adquirindo,
Será que eu vou ter que ter novas versões? Será que ele é atualizado? Então, tudo isso, o empresário... Então, para você adquirir um produto desse, você vai ter que se preocupar, tá? O universo é complexo, mas você vai ter que se preocupar sempre, pôr na cabeça hoje, a proteção de dados pessoais. Hoje, na hora de você tem a sua empresa, conscientize-se que a proteção de dados vai ser muito importante para o andamento do seu negócio. Você vai poder continuar coletando dados, mas você vai ter que fazer isso de acordo com a lei. A lei exige que você faça testes, executa testes, você vai garantir que tudo isso que você implementou vai funcionar de alguma maneira, vai validar aquilo que você fez. Então você vai ter que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Os procedimentos vão ter que ser adotados. Como eu disse, é uma jornada. Você vai ter que ver desde a segurança de dados, a partir de um acesso que você tem no seu site, tá? Cada alteração de dado, você tem que saber aonde esse dado vai estar. Se um titular falar, eu quero saber aonde estão meus dados e quais dados você tem de mim aí. Aí a empresa vai ter que explicar, mostrar para ele, olha, seus dados são esses, estão aqui, e a gente está aqui para essa finalidade. Então, tudo isso vai ter que ser identificado, vai ter que ter essa característica. Então, você vai ter que rever muitos processos, muitos formulários, manuais, treinamentos, principalmente colaborador, né? E outra dúvida que eu tenho sido muito questionado, que me procuram para falar, o assunto é a questão dos dados que eu já tenho lá. Porque quando eu coletei vários dados, eu não tinha a Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu faço com esses dados que já estão nos meus arquivos, na minha nuvem? Olha, eu vou falar genericamente, mas tudo tem que ser estudado. Os dados que foram coletados antes da lei, que não tinham seguido procedimentos definidos, você vai ter que tratar esses dados também. Eles não vão poder ficar de fora. Você vai ter que tratar, você vai ter que analisar, individualizar, demonstrar a base legal, as finalidades, isso de cada cliente. Você não vai poder deixar esses dados, porque a lei não vai permitir que você fale que esses dados estão aqui, mas foi antes da lei. A lei não é isso. Ela fala sobre dado pessoal. Ela não tem como você brigar entre o espaço e o tempo da aplicação da lei aí nesse caso, porque os dados, o banco de dados está lá. Então, você vai ter que analisar tudo isso, porque a proteção de dados, a segurança da informação, pela lei, você vai ter que rever todos esses procedimentos. Então, vai ter que ter uma aproximação do seu jurídico com o seu TI. Se você tiver compliance, é melhor ainda. Tá? Então, tudo isso, aí a Lei Geral de Proteção de Dados, eu estou aqui nesses bate-papos com vocês, eu falo de uma forma genérica, pelo menos para tentar abrir esse mundo da proteção de dados para vocês. Outra coisa que eu quero reforçar também é que você que tem uma pequena, você que tem uma média empresa, deve estar falando assim, nossa, Irã, mas eu tenho uma pequena empresa, eu não vou investir tudo isso para a minha empresa. Calma, gente. Isso eu falei de uma forma genérica, isso é o que a lei falou para que todo mundo se posicionasse dentro da lei, o que eu preciso. Mas semana passada, se eu não me engano, semana passada, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela estabeleceu uma instrução normativa, a número 2, que ela regulamentou a forma com que pequenas e médias empresas vão obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Também já me pegaram lá, andando na rua, falaram, parece que a lei falou que pequena empresa e média não vai precisar se adequar à LGPD. Não é nada disso. Vão ser criados mecanismos, eu lembro maior o prazo é em dobro, você vai ter que provar que essa empresa é pequena e média e que certos procedimentos de adequação vão ser menos burocráticos, vão ser uma coisa mais simples.
mas, e o DPO, que é o encarregado, a empresa não vai ser obrigada a ter nela, mas ela vai poder ter outras formas de responder aos clientes. Então, isso aí eu vou deixar para um bate-papo quando a gente puder falar mais sobre o assunto. A hora que eu tiver uma chance maior, eu vou falar sobre as pequenas e médias, mas eu já adianto, pequena e média não está isenta da LGPD. Foram feitas flexibilizações, sim, nós estamos ainda estudando essas flexibilizações. Eu quero até escrever um artigo essa semana para poder passar, mas no momento oportuno nós vamos bater um papo aqui. Mas fugir da implementação, esse ninguém vai, tá? Então a gente mostrou aqui hoje, eu quis mostrar que investir em software, hardware, vai sim melhorar a padronização, a segurança da informação. Mas também a empresa vai ter que analisar a necessidade de cada produto, de se que ela quer ou não adquirir. Então, porque é o perigoso de gastar mais do que você pode. Então, eu quero deixar aqui o meu contato, que pode ser feito através das redes sociais, a minha página no Facebook, Irandestra LGPD, também no YouTube. Vai ser um prazer imenso a gente poder trocar ideias, sugestão, informações. Curta o canal para mim, tá? Curta o canal, dá um joinha, se inscreve no link no YouTube. Eu vou ficar imensamente agradecido e vou poder continuar conversando com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu agradeço, vem muita surpresa por aí. Quem acompanhou a live ontem, pode ir lá no meu site, lá na minha página irandestro.com.br. Vai lá, irandestro.com.br. Entra na minha página. Eu estou oferecendo um curso para quem quiser, mentoria na LGPD, consultoria na LGPD. Entra lá na minha página. Eu vou ficar feliz. Vamos lá fazer parte dessa equipe. Vamos conhecer melhor a lei de proteção de dados. Vamos poder atuar com a lei de proteção de dados. Eu fico por aqui, então quero desejar a todos uma ótima noite, um ótimo final de semana. Semana que vem nós estamos aí. E agradeço por me acompanharem até aqui no próximo episódio, hein? Espero que tenha mais episódio por aí da LGPD sem crise. Um abraço para todos e até lá.